Deputado Silvio Costa continuará com o tempo do partido, regimentalmente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem à noite, a minha esposa Cíntia me ligou e disse: Silvio, olha, amanhã é um dia profundamente importante para a democracia brasileira. Eu acho que você deveria fazer um discurso lido, você deveria preparar um discurso. Eu refleti, eu disse: mas Cíntia, eu não vou fazer. Eu tenho 22 anos de vida pública, Cíntia, e eu nunca fiz um discurso lido. Eu respeito todo mundo que faz o discurso lido, mas discurso lido para mim é como um telefonema a cobrar. Você já começa perdendo. Se o discurso for muito bom, vão dizer que não foi você que não fez. Foi muito bom, não foi ele que fez, não. Se o discurso for muito ruim, vão dizer: esse cara é tão ruim que nem discurso sabe fazer. Agora, o discurso lido, eu acho que ele tem uma característica. Acho que falta a ele, às vezes, ou na maioria das vezes, a razão maior da vida, a alma e o coração. Por isso que hoje, nesse momento, mais uma vez, eu vou falar com a alma e com o coração. Eu sou de Pernambuco. Eu tive o privilégio de ter 105 mil votos em Pernambuco, o privilégio de representar o povo de Pernambuco aqui na Câmara Federal. Deputado Patrões Ananias, os homens e mulheres de Pernambuco, os verdadeiros homens e mulheres de Pernambuco, os homens honrados e decentes, eles só se curvam para agradecer. Pernambuco é a terra de Frei Caneca, um dos heróis da Revolução de 1817. O Frei Caneca dizia: quem bebe na minha caneca tem sede de liberdade. O Frei Caneca, deputado Luiz Sérgio, prenderam ele e aí mandaram os presos enforcá-los. Nenhum preso quis enforcar Frei Caneca. Foi preciso que os soldados fuzilassem Frei Caneca. Eu sou da terra de Gregório Bezerra, um homem que lutou pela democracia em nosso país, na ditadura militar, lutou contra a ditadura militar. Deputado Glauber, você é jovem. O Gregório Bezerra foi arrastado por um jipe pelos militares na praça de Casa Forte. Eu sou da terra de Gregório Bezerra. Eu sou da terra de Josué de Castro, o primeiro brasileiro que colocou o combate à fome na agenda nacional. Eu sou de Pernambuco, berço da democracia, berço da liberdade. Meus amigos, esta sessão de hoje não deveria existir. Hoje, desde ontem, nós estamos produzindo aqui, discutindo aqui, debatendo aqui, como o julgamento mais injusto da história do Brasil. A presidente Dilma, quando tinha 18 anos, deputado Bongás, ela foi
torturada, ela gritou nos porões da ditadura e ela não dedurou ninguém, ela aguentou firme. Nesses últimos 40 dias, é o segundo momento de tortura que parte da elite brasileira está fazendo com a presidente Dilma. Não é justo, deputado Reginaldo Lopes, o que querem fazer com a presidente Dilma. E por que não é justo? Eu só lamento que o Eduardo Cunha não esteja aqui, que eu queria falar na frente dele. É o seguinte, vocês sabem que eu não votei em Eduardo Cunha, e eu fazia oposição a Eduardo Cunha, quando ele era muito forte aqui, deputado Chico Alencar, deputado Edmilson. Ele era o todo-poderoso. Eu acho que, modesta parte, eu fazia até oposição solitária a ele. Depois que descobriram as contas dele na Suíça, eu não sei se vocês perceberam, eu parei de bater no deputado Eduardo Cunha. Mas o problema, porque lá no Nordeste a gente diz assim, ninguém chuta cachorro morto. Mas hoje eu vou ter que bater, porque o cachorro continua latindo. Veja, meu neto, Silvio Costa Neto, ele tem 5 anos, deputado Adelmo. Daqui a 10 anos, ele está com 15. Algum professor de história, deputado Vadic, vai ter que explicar para ele, deputado Luiz Alberto, esses dias de hoje. Eu fico pensando assim, como é que um professor de história, Chico Alencar, você que é professor de história, vai explicar daqui a 15 anos a um jovem que um homem que já devia estar preso, um bandido, Eduardo Cunha, que devia estar preso, esse cara, devia estar em Curitiba já, ladrão, só ontem apareceu 52 milhões, um homem está presidindo uma sessão para caçar o mandato de uma mulher eleita por 54 milhões de brasileiros que não cometeu crime. Que não cometeu crime? Como é que a gente vai explicar isso na história? Meus amigos, deputado Ságuas, deputada Maria do Rosário, o Brasil precisa saber a seguinte história. Esse pedido de impeachment, ele é vítima do ódio e da vingança de Eduardo Cunha. Porque os 513 deputados aqui, eles sabem o seguinte, que Eduardo Cunha disse, eu vou cair, mas antes eu vou derrubá-la. Ele disse isso. Aí ele começou essa conspiração. Veja bem, a maior prova que esse atual pedido de impeachment não tem consistência jurídica, não tem substância jurídica, é que a OAB entrou com um novo pedido de impeachment. Ora, se esse atual pedido de impeachment tivesse consistência jurídica, a OAB não teria entrado com outro pedido de impeachment. Isso é muito claro para mim. Portanto, esse é um julgamento político. Isso é um julgamento fruto do ódio. Agora, sabe como foi essa articulação? E aí entra agora em cena um outro cara. Minha mulher disse, meus filhos disseram, não vá no pessoal. E eu não estou indo no pessoal. Eu estou indo na história. Entrou um outro cara que eu estou com nojo dele. Nojo, essa é a palavra. Eu até que gostava dele. Cheguei até a tomar vinho com ele. Michel Temer. Eu não tenho outra palavra desse cara a não ser nojo. Sabe por que, Brasil, eu tenho nojo dele? Faz 2 anos que ele vem conspirando contra a presidente. Primeiro ele pediu para ser ministro da articulação política.
colocou um preposto dele chamado Eliseu Padilha. Esse preposto de Michel pegou todo o mapa dos cargos federais, dos cargos estaduais, e agora ele está usando. Eu não vou aqui dizer nomes não, que eu não sou disso. Sabe o que ele está fazendo? Ele sabe que tem um problema no estado tal entre 2 deputados. Aí o Eliseu Padilha liga para um deputado e diz: olha, meu irmão, tu sabe que esse cargo de lá é do deputado tal, mas se tu votar em Michel, eu tiro esse cara e coloco você. Eu não tenho outra palavra para isso, a não ser canalice. Isso não é a boa política. Esse Michel Temer, da última vez que ele ousou se submeter às urnas, teve 60 mil votos em São Paulo. Ele quase perde a eleição. Então esse cara, meu irmão, está querendo arrancar o mandato da presidente Dilma sem ela ter cometido um crime. Olha, para a senhora, o senhor que está me ouvindo agora, esse negócio de pedalada fiscal, sabe o que é isso? Isso é uma engenharia contábil, que quem primeiro fez foi Fernando Henrique. O presidente Lula fez. Todos os governadores fazem. Os prefeitos fazem. Mas não é possível esse cara, esse Eduardo Cunha, que devia nunca estar aqui. Eu não entendo por que o Supremo. Eu sei que o Supremo tem a agenda dele, mas eu não tenho como, não sei como é que o Supremo não tirou esse cara ainda. Deveria ter tirado, ele tem elementos jurídicos para tirar e não tirou, não sei por quê. Agora veja qual foi a articulação. E eu vou dar dados aqui agora, números e provar. Veja a que ponto chega a articulação para tentar tirar a presidente Dilma. Numa quarta-feira, alguns deputados, que eu não vou citar o nome, para não dar direito a ele falar, eles se reuniram na casa de Eduardo Cunha e combinaram o seguinte: um vai ser presidente, o outro vai ser relator. Agora veja, vocês vão ser, um ou outro, vão me suceder, vão ser presidente da Câmara. Agora o que é que eu quero? Você vá lá na oposição e faça um acordo. No outro dia de manhã, eles se reuniram com a oposição e fizeram o seguinte acordo: um eu sou relator e o outro é presidente. Agora tem um detalhe: nós temos que salvar o mandato de Eduardo Cunha. E a oposição topou. E eu vou provar aqui agora. E já tem aqui o primeiro produto desse acordo patife, desse acordo esdrúxulo. Conselho de Ética, o deputado Zé Carlos Araújo, o presidente, não está aqui. O Conselho de Ética, o Eduardo Cunha, já é majoritário. Fizeram uma mudança no Conselho de Ética e hoje ele já tem 11 votos, até porque a deputada que colocaram disse claramente, meu amigo César Halum, a deputada disse que admirava ele. Bom, então, é preciso denunciar esse Brasil. Então, o primeiro produto desse acordo patife, esdrúxulo, é no Conselho de Ética. Estou dizendo hoje aqui, hoje é dia 16, ele já está salvo no Conselho de Ética. Aí o que ele está apostando? Está salvo, estica o mandato dele até fevereiro, apostando, segundo ele, na morosidade do Supremo, estica até fevereiro. Em fevereiro, ele elege o presidente da Câmara. Aí ele diz assim: bom, quando chegar em 18, eu vou me segurar até 18. Quando chegar em 18, o povo me elege de novo e eu não vou preso. Essa é toda a articulação. Isso aqui não é para derrubar Dilma, não. A maioria aqui devia ter coragem e dignidade de dizer ao Brasil o seguinte: nós não queremos derrubar Dilma. Nós queremos livrar Eduardo Cunha da cadeia. É isso que vocês querem? Vocês estão defendendo o impeachment da boca para fora. Vocês sabem que não tem motivo. O jogo de vocês é outro. O jogo de vocês é tirar Eduardo Cunha da cadeia. Sabe por quê?
Porque muitos de vocês, muitos estão preocupados com a maior delação premiada do mundo, que vai ser a de Eduardo Cunha. Eu não tenho dúvida. Então tem muita gente preocupada com isso aqui, por isso que não quer que ele vá para a cadeia. Meus amigos, eu queria dizer para o Brasil que eu acredito na política, deputado Chico Alencar. Mas eu queria fazer um apelo aqui. Amanhã, nós vamos decidir aqui a reeleição da presidente Dilma. Porque esta oposição, desde que esses caras perderam lá em 2014, e o Aécio perdeu em Minas, exatamente porque Minas o conhece, por conhecê-lo, não votou nele, ele perdeu a eleição lá, desde que eles perderam, que eles atrapalham o Brasil. Primeiro, eles elegeram Eduardo Cunha presidente. Quando Eduardo Cunha se elegeu presidente, começou a chantagear a presidente Dilma. Olha, presidente, eu quero a presidência da Caixa. A presidente disse, não dou. Quem é que ela botou lá? Uma mulher honrada, Miriam Belchior. Não dou. Dá não, a presidência da Caixa, dou não. Moral da história, ele coloca a primeira pauta bomba. Essa pauta bomba ia dar um prejuízo ao Brasil de 100 bilhões de reais. Mas ele não aprova sozinho essa pauta bomba. Aprovou com a oposição, que é 95%, é a oposição mais irresponsável da história do Brasil. Por exemplo, eles criaram o fator previdenciário. E criaram de forma correta. Porque senão a Previdência, cujo rombo hoje é 100 bi, se não fosse o fator previdenciário, o rombo da Previdência era 300 bi. Pois esse mesmo povo que criou o fator previdenciário, para prejudicar a presidente Dilma, para fazer demagogia com os aposentados, este mesmo povo ajudou a derrubar o fator previdenciário. O que é que a presidente Dilma fez? Ela falou a verdade. Ela vetou o fator previdenciário. Fator previdenciário no governo dela, o impacto financeiro é muito pequeno. Mas a longo prazo, o fim do fator previdenciário gera um rombo altíssimo de 300, 400 bi. Eles fizeram isso. São demagogos. Eles, na verdade, não estão preocupados com o país. Eu quero saber uma proposta desta oposição para o Brasil, a não ser passar 2 anos aqui arengando. Esses caras se juntaram com parte do setor produtivo nacional. Por exemplo, o presidente da Fiesp, com licença da mal palavra, Paulo Scaff, esse cara, usando o dinheiro do trabalhador, SES e Senai é dinheiro do trabalhador, para ameaçar deputado, para botar nos jornais do Brasil inteiro a foto dos parlamentares. Vamos meter medo que eles são, desculpa a palavra, volúveis, são susceptíveis, eu ia dizer outra, são susceptíveis à opinião pública. Vamos pesado. Sabe por quê? Aí ele chamava os deputados lá. Porque eu vou ser ministro de Temer. Já acertei. Olha, o Scaff, você realmente vai para o ministério. Sabe qual é o ministério que você vai, Scaff? Ministério Público Federal. Porque para a semana, por favor, porque para a semana eu serei o primeiro
serei o primeiro a ir no Ministério Público pedir para investigar a origem daquele dinheiro. Meus amigos e amigas deputados federais, eu não quero aqui ter postura arrogante, mas eu vi um deputado do PMDB ali pegar um placar e dizer que hoje eles estão com 367 votos. Deixa eu te falar, essa guerra de números, ela é profundamente natural. Só que amanhã nós estamos discutindo a presidência de umas 10 maiores economias do mundo, de uma das maiores democracias do mundo. Esses números da oposição são efetivamente fantasiosos, são ilações. Sabe o que é que eu vou fazer amanhã, antes de começar a votação? Que eu sei, modesta parte, cada voto a gente tem do Acre ao Rio Grande do Sul. Do Acre ao Rio Grande do Sul, olhando no olho do companheiro, conheço, modesta parte, 450 pelo nome. Não tenho nenhum desafeto aqui. Tem um que eu não gosto, mas não é desafeto. Conheço. Sabe quantas vezes vocês vão derrubar a presidente Dilma? Nenhuma. Sabe por quê? Ontem nós estivemos lá no Palácio, tivemos uma reunião. Houve um momento, deputado Arnon, que 85% do Brasil, deputado Paulo Teixeira, queria impeachment. Faz uma semana que a Folha publicou que 33% não queria impeachment. Ontem uma pesquisa interna nossa, com 5 mil questionários, 48% do país não quer impeachment. Ponto. Então, algum companheiro chegar para mim e falar, Silvio, eu acho que eu não vou poder votar porque eu estou preocupado com as ruas. Essa preocupação acabou. As ruas estão divididas. É 48 de um lado, 52 do outro, porque a pesquisa não tem abstenção. A pesquisa é você a favor ou contra. É sim ou não. Então as ruas estão divididas. Eu acho assim, sabe? Nesses últimos 40 dias, eu tenho conversado muito aqui. Eu acho que eu já tive umas 2.000 conversas políticas. Porque tem deputado que eu falei 10 vezes, 15 vezes. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus é um cara muito bom comigo. Muito bom. Tudo que aconteceu na minha vida eu devo a Deus. Agora tem uma coisa que Deus me tirou, que me faz muita falta. Um pernambucano, um cortador de cana, o meu pai, Severino Serafim Costa. Deus me tirou ele. Eu queria muito, sabe, deputado Sola, que nesse momento ele pudesse estar sentado naquela cadeira de balanço, vendo o filho dele defender a democracia. Eu aprendi com meu pai muita coisa. Eu aprendi com meu pai que todo homem ingrato, todo homem desleal, ele é infeliz. Ele não consegue dormir. Eu aprendi com meu pai que todo homem injusto também não consegue ser feliz. Eu aprendi com meu pai que o homem covarde será sempre um covarde, nunca será um homem. Então, seu Severino Serafim Costa, o seu filho está aqui, graças ao povo de Pernambuco, para dizer que alguns ingratos, alguns desleais, alguns oportunistas, alguns istas, e cabe todos os istas nele, traidores,
não vão tirar o mandato legitimado por 54 milhões de brasileiros. Não vão tirar. Agora, eu vi alguns deputados dizendo o seguinte para mim: Silvio, o governo agora vai ver uma coisa. Não empenharam minha emenda. Faz 3 meses, faz 6 meses. Vou votar contra. Outros deputados dizendo: não liberaram o meu cargo. Eu vou votar contra. Companheiro, esse tipo de deputado não devia estar aqui. Isso desabona a classe política. E aqui eu vou ter a ousadia de parafrasear um dos meus ídolos, Martin Luther King. Eu tenho um sonho que um dia o povo brasileiro acredite que a única forma de mudar o país é através da política. Eu tenho um sonho, o sonho de que as pessoas acreditem que a política, quando é feita com dignidade e, sobretudo, respeito às pessoas, é a única forma de mexer com a alma humana. Eu tenho um sonho que um dia esse país, a serviço de parte das elites, pare de banalizar a política, pare de criminalizar a política. A criminalização da política, a banalização da política, só interessa ao status quo. Política é lugar de homem de bem. É lugar de homem de bem. Mas, infelizmente, está lotada de homens de bens. Eu queria que vocês entendessem que não é o cargo que está sendo discutido. Não liberaram o meu cargo, eu vou caçá-la. Não é a emenda que está sendo discutida. Não deram minha emenda. Amigo, é a democracia. É o respeito às pessoas. É o respeito a 54 milhões de brasileiros que foram às urnas e consagraram pela Constituição, pelo voto livre e soberano, o mandato da presidente Dilma. Meus amigos, eu quero fazer um apelo para vocês. Vamos nos respeitar. Isso aqui é a caixa de ressonância do Brasil. Nós temos o privilégio de representar 204 milhões de brasileiros. A gente não pode tirar uma presidente porque a situação econômica está difícil. Realmente o país está em crise. Mas sabe por que está em crise? No primeiro mandato da presidente Dilma, a Europa, os Estados Unidos, passaram por uma crise pesada. Eu lembro que na Europa, Portugal, Espanha, Grécia, faltou dinheiro, deputado Givaldo, para pagar aposentado. A economia mundial não é uma ilha. Então é evidente que a crise de lá teve rebatimento aqui. Em função disso, a presidente Dilma adotou uma política de estímulo ao consumo, de geração de emprego. Em função disso, ela fez desoneração de folha, ela fez desoneração de IPI, e nós perdemos 500 bilhões, deixou de entrar 500 bilhões de recursos federais. Então, evidentemente, nesse segundo mandato, nós estamos sim com um problema econômico. Mas eu quero dizer que 95% do problema econômico do Brasil reside aqui nessa casa. Reside aqui nessa casa porque essa casa tem má vontade com o Poder Executivo. Essa casa não quer agilizar os projetos de interesse do Brasil. A maioria dessa casa realmente não está preocupado com o futuro do país. Deixa eu te falar uma coisa.
Alguém já disse, e eu já disse aqui outras vezes, que a diferença de um político para um estadista é que o político está preocupado com as próximas eleições e o estadista está preocupado com as próximas relações. O Brasil nunca precisou tanto de estadista como nesse momento. Pessoal, nós não podemos brincar, deputado Tato. Eu vou trabalhar até amanhã, no último momento, para convencer alguns companheiros meus, amigos, que não deixem se impregnar pelo ódio, pela raiva. Eu não quero citar nome não, mas eu admiro muitos deputados da oposição. Aliás, quero dar um depoimento. A maioria dessa casa sabe que eu tenho uma boa relação com todo mundo. Tenho muitos companheiros da oposição, gente que estuda, gente que lê, gente que debate. E neste momento, a serviço de Eduardo Cunha, porque o país está com dificuldade, querer atacar a presidente Dilma, tirar o mandato, isso não é justo, isso não é correto. Queria que vocês fizessem uma reflexão. Eu não quero citar nomes aqui, mas estou vendo aqui vários deputados da oposição que eu tenho o maior carinho. Eu lembro de Ibsen Pinheiro. Uma vez a revista Veja acabou com a vida de Ibsen Pinheiro. E depois teve que pedir desculpas a Ibsen Pinheiro. Pessoal, a presidente Dilma não merece isso. Não façam isso. Vocês estão errados. Deixa a deputada Keiko, olhe para mim. Eu tenho o maior carinho pela senhora. A senhora do PSB. A senhora conhece as dores e os sorrisos da vida. A senhora conhece. Eu não me conformo de ver uma mulher do seu nível. Uma mulher que eu admiro, uma guerreira, uma mulher da luta, votar contra a presidente Dilma. Não chegou a hora do recreio ainda não. Eu, sinceramente, não entendo isso. Eu não sei, deputada Camacho, como homens e mulheres que têm uma alma boa, que tem justiça, a deputada Benedita, guerreira do povo, a senhora do Rio de Janeiro, do Brasil. Esse cara vai dormir hoje e dizer, meu irmão, é o seguinte, Fernando Henrique fez pedalada, Lula fez, Dilma não roubou R$1. A presidente Dilma não botou R$1 no bolso. R$1. Esse Michel Temer e Eduardo Cunha são iguais e se merecem. A diferença, Pepe Vargas, é que um foi pego e o outro ainda não. Mas eles são iguais, eles se merecem. Você tirar a presidente Dilma para transformar Eduardo Cunha em vice-presidente da República, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, onde vocês estão com a cabeça? Como é que amanhã, Deus me livre, acontece um problema com Michel Temer e Eduardo Cunha vira presidente da República? É como disse um amigo meu, ele estava lá na cidade dele e chegou uma pessoa e disse, deputado, pelo amor de Deus, não deixe tirar a presidente Dilma não. Aí ele perguntou, por quê? Ele pensou que era por conta de algum programa social. Não, deputado. Ô, deputado, vocês não conseguiram tirar esse Eduardo Cunha da presidência da Câmara? Imagina da presidência do Brasil. O povo está pensando isso e o povo é sábio. Nós não podemos fazer isso, pessoal. Professor Vitório, você está de amarelo aí, eu lhe conheço. Você está constrangido. Você é homem de bem, é porque seu partido, eu conheço,
Você está constrangido. Eu duvido um homem bom como você é, decente, está votando com o seu coração. Não está. O senhor está no efeito manada de alguns. Ou seja, vamos, efeito avalanche. Você está na cultura dos líderes. Você, quando está dormindo à noite, você amanhã vai se arrepender de ter dado esse voto. E o pior, seus netos, no futuro, vão dizer, vovô, por que você fez isso? E eu quero dizer uma coisa. Essa semana, esse cara da Fiesp, eu moro num prédio. Minha mulher estava com meu neto lá embaixo. E chegou um bocado, 15, 20 pessoas na frente do meu prédio, com os cartazes assim, traidor, não sei o que e tal. Meu neto perguntou, vovó, por que estão esculhambando vovô? Sabe que minha mulher respondeu? Porque vovô está fazendo bem. Veja que mulher ímpar. Porque vovô está fazendo bem. Ô, Paulo Scaff, você gasta seu dinheiro para caçar Dilma. Eu queria dizer uma coisa. Eu respeito todos os movimentos. O MBL, todos os movimentos que saem do coração das pessoas. Pode estar certo ou pode estar errado. Eu só não respeito o movimento pago. Esses movimentos eu respeito. Estão equivocados, mas eu respeito. Agora, o que não é correto é político com medo de rede social. Eu respeito a opinião pública, mas a opinião pública já condenou Jesus Cristo e absolveu um ladrão. A opinião pública já, durante muito tempo, apoiou Hitler. A opinião pública, durante muito tempo, eu vou dizer parte da opinião pública, durante muito tempo, apoiou a ditadura militar. Eu vejo alguns comentaristas de televisão que eu fico indignado. O cara começa, ontem à noite eu fui ver, teve um jornal, vou dizer o nome do jornal, Folha de São Paulo. Quando eu acordei de manhã, ele botou um placar, governo só tem 118. Quando foi à noite, oposição não conseguirá fazer mais impeachment. Mas a Folha eu admiro, sabe por quê? Porque ela teve a dignidade de assumir que era de oposição. Aliás, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a função da imprensa é ser investigativa, sim, tem que investigar. Acho que a imprensa tem vocação de oposição, tem que ser. Agora, meu irmão, tem que fazer com seriedade. Tem que fazer oposição séria. Por exemplo, as revistas semanais passadas, que eu não li de agora, as 3, bateram pesado na presidente Dilma, dizendo que era um balcão de negócio, que era um shopping. Agora é interessante, nós estamos no governo e não podemos repactuar. Agora Michel Temer pode alugar, lá no Jaburu, chama os caras lá, oferecendo cargo a todo mundo, ministério, fazendo apropriação indébita, oferecendo o que não tem, e eu não vejo uma matéria pesada sobre isso. Só para desopilar um pouco, eu soube até que Michel Temer, desopilar um pouco, Michel Temer prometeu a presidência da Petrobras e todas as diretorias para o grupo de Eduardo Cunha. Prometeu a presidência de Furnas. Prometeu a presidência de Furnas e todas as diretorias ao grupo de Aécio. Prometeu o Ministério do Trabalho a Paulinho da Força. Imagine, o Brasil já tem 10.700 sindicatos laborais e 5.400 patronais. Com Paulinho vive de quê? Da indústria sindical. Nunca deu um dia de serviço. E agora virou herói do golpe.
Agora é o homem do golpe. Vamos tirar Dilma. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil é muito maior do que a raiva de vocês. O coração do povo brasileiro pulsa muito mais verdade no coração do povo brasileiro do que na cabeça má de algum de vocês. Não dá para compreender, deputado Laércio, como é que deputados jovens que estão iniciando na política, que a gente vê que eles gostam da política, estão aqui porque gostam da política, vão na onda de Eduardo Cunha. Eu vejo aqui os coordenadores de Michel Temer. Quem são os coordenadores da campanha de Michel Temer? São os 10 deputados que defendem Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Rapaz, um cara que tem coragem de defender Eduardo Cunha merece respeito de ninguém. Então, como é que esse povo pode coordenar, vive no Jaburu, na operação para tirar a presidente Dilma? Sinceramente, vocês estão errados. Eu não estou aqui agredindo ninguém, mas vocês estão errados. Vocês perderam a eleição em 2014. Não foi culpa da presidente Dilma, foi culpa da incompetência de vocês. Esse Eduardo Cunha já disse o seguinte: se ganhar domingo, na segunda-feira, eu coloco outro impeachment da OAB. Rapaz, isso é brincadeira. Isso é de respeito ao Brasil. Será que parte dessa elite paulista, que roubou esse país 500 anos, não está vendo isso? Que isso é implicância desse cara? Sabe o que é, pessoal? Eu não sou do PT, eu sou do PT do B. Mas gostem vocês ou não, quem colocou o filho de pobre para estudar medicina foi o PT. Quem colocou o pobre para andar de avião foi o PT. Quem evitou saques nas secas do Nordeste foi o PT. Se tem algum governo com cheiro de povo na América do Sul, são os ventos da América do Sul. Eles começaram a soprar com Che Guevara, quando o Che foi para Cuba, deputado Patrus, enfrentar Fulgêncio Batista e derrubar aquela ditadura. Os ventos da América do Sul começaram a soprar, dizendo o seguinte: nós não podemos continuar com tanta gente na miséria. E foi o PT, os ventos da América do Sul, que tiraram 40 milhões de pessoas da linha de miséria desse país. Gostem vocês ou não, queira vocês ou não, foi o presidente Lula e a presidente Dilma que manteve os programas onde esse povo começou a ter cheiro de pão. É muito bom tomar uísque à noite, tomar vinho à noite e ficar discutindo programas sociais. Você não sabe o que é uma mãe de família, meu irmão. Como eu já vi cenas de chorar, acordar de manhã e não ter um pão para dar ao filho. E não ter, às vezes, água, tem água suja para dar ao filho, lá no Nordeste. Você não sabe o valor que tem isso, não. Primeiro o seguinte: o valor de um livro, para quem nunca leu, é incomensurável. No dia que você lê o primeiro livro, você nunca leu, você se apaixona e a partir dali, você muda, você passa a ser outra pessoa. Deputado Luiz Alberto, o valor do primeiro pedaço de pão, o valor do primeiro gosto do sorvete, do açúcar, na vida de quem passa fome, muda as pessoas também. Aí essa elite chama de bolsa esmola. Esmola é o que vocês estão dando a Eduardo Cunha. Estão tirando ele da cadeia. Essa é a esmola. Estão inventando seguro cadeia. Vocês não estão aqui para tirar o mandato da presidente Dilma.
Isso é um seguro cadeia para o Eduardo Cunha. Porque aqui, na hora que ele fizer a delação premiada, vai uns 30 com ele. E esses 30 estão tremendo. Então, pessoal, eu não vou dizer essa palavra, não. A indignidade, com certeza, não ganhará da dignidade. A falsidade, com certeza, não ganhará da verdade. Dizem, deputado Angelim, que a política é uma ciência que Deus e o diabo inventaram ao mesmo tempo. Quando a política é feita com respeito às pessoas, procurando melhor qualidade de vida para as pessoas, com decência, com dignidade, essa é a parte que Deus inventou. Agora, quando a política é feita lá Eduardo Cunha, com roubalheira, com coisa ruim, que não vê essa, eu não quero respeito, não quero dizer essa palavra, com ganância, busca de dinheiro, com corrupção, essa é a parte que o diabo inventou. Eles andam dizendo por aí que vão ganhar a campanha de todo jeito, porque a campanha deles é a lá Roberto Carlos. Eu disse, mas como assim? A lá Roberto Carlos. Roberto Carlos tem uma música chamada Custe o que Custar. Dizem que a campanha deles vai ser a lá Roberto Carlos. Pois a nossa vai ser a lá Mangueira. Liberdade, liberdade. Abra as asas sobre nós. Essa vai ser a nossa música que vai tocar amanhã. Mas vai tocar e vai voltar a tocar uma música que 54 milhões de brasileiros embalaram em 2014. É esta música que vai tocar aqui amanhã. É a música da liberdade. É a música da democracia. É a música da coragem. É a música da verdade. É a música da dignidade. Vamos todos juntos amanhã. Como é a música? Dilma, coração valente, força brasileira. Garra dessa gente. Vocês não vão derrubar a presidente Dilma. 95% é canalha. 95% não tem moral. Não tem dignidade. Não tem ética. 95% não tem moral. Vocês não merecem respeito. Vocês não vão derrubar uma mulher de bem. Vocês não vão derrubar. Eu quero concluir. Vou sair daqui agora. Vou sair daqui agora. E vou buscar mais voto. E vou buscar mais voto. Vocês vão ver amanhã com quantos votos se respeita a democracia. Muito obrigado, Brasil. Beijo no coração. É Dilma. Muito obrigado, nobre deputado Silvio Costa. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,